Olá, boa tarde. Esta semana o Planeta Azul faz-lhe o ponto da situação da energia eólica em Portugal. Damos-lhe alguns exemplos de moinhos de vento ou aerogeradores, como se chamam na realidade. É uma forma de criar energia alternativa verde, mas ainda assim não deixa de criar também uma certa polémica. Por um lado, porque os moinhos de vento estragam de facto a paisagem. Por outro lado, porque muitas vezes se encontram em paisagens protegidas. À distância, é difícil imaginar o tamanho deste moinho de vento moderno. A pá tem 66 metros de diâmetro e a torre 65 de altura. Erguem-se na Serra do Funchal, entre Mafra e a Malveira, e são os maiores aerogeradores em território português. Por enquanto, pois o vento está a tornar-se numa indústria muito apetecível e a ocupar um lugar cada vez mais importante no universo das energias. Em Portugal, já há uma potência instalada que ultrapassa os 100 megawatts. A título de exemplo, a Dinamarca já tem 2.000 megawatts instalados. Desde sempre que o homem utiliza a força do vento para se mover, para a moagem, para que a água suba. Das velas aos moinhos, perdem-se na história da humanidade os exemplos da ajuda que este recurso natural tem dado para que o mundo seja mais ameno. Estes são os antepassados das sofisticadas torres eólicas e regem-se por regras idênticas. O princípio de todo o engenho que utiliza o vento é encontrar o local certo. Não vai acreditar, mas a primeira maneira é quase o velho truque de molhar o dedo e andar à procura. Não é exatamente assim. Nós em Portugal sabemos muito bem quais são os regimes de ventos, sabemos também por outros processos como é que a orografia influencia e, portanto, a primeira coisa que a gente faz selecionar é, pelas orografias, sítios possíveis. E depois de ter essa primeira sensação, fazemos uma visita. Quando se vai ao local, há logo a indicação, não sei se já reparou ali no guincho, há árvores completamente inclinadas, dobradas, mesmo a caminho da Ericeira, algumas daquelas zonas as árvores já estão inclinadas e, portanto, aquilo que acontece é que essa percepção física de que o vento já existe naquela posição é também uma indicação complementar. Só depois das visitas ao local indicado pela orografia, o estudo do relevo, é que se poderá instalar um anemómetro, o aparelho que irá medir a força do vento. Uma equipa do LENEC, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, desloca-se uma vez por mês à Foia, no alto da Serra de Monchique, para substituir o chip, a memória que esteve a gravar as características do vento que por aqui soprou. Para já, a instalação de um parque eólico nesta Serra Algarvia ainda está em fase de estudo e as opiniões dos habitantes de Monchique, a vila mais próxima, dividem-se. É uma energia alternativa, é sempre bom, pronto, eu acho que sim. Mas não estou a ver assim ali, pronto, porque as pessoas vão ali, gostam de ver a paisagem, ver os animais, ver as vacas a pastarem, ver as águias, aquelas coisas todas. Pronto, isso vai sempre danificar um bocado a paisagem, é isso que é. Pronto, acho que não é bom, mas não para ali. Ali em cima na Foia tenho a certeza que é uma coisa que dá resultado. Dá resultado porque é ventoso. Eu acho aquilo giro. Aquilo é engraçado. É engraçado. Aqui para baixo Em Vila do Bispo. Na Vila do Bispo, exatamente. Na Vila passei há tempo aí na Vila do Bispo. Aquilo não estraga nada, pelo menos para mim não estraga o ambiente. É paisagem. É paisagem. Há outras coisas que estragam mais e que ninguém liga. Porque na zona da Vila de Bispo e até Sagres, aquilo ali é muito ventoso e ali também dá resultado. Mas aqui na nossa vila era um benefício para a terra, para a população. Na estrada que sai de Vila do Bispo em direção ao Algesur, as pás cortam o vento há 4 anos. E o total de energia que os 2 parques eólicos aqui instalados produzem é o suficiente para abastecer a eletricidade deste concelho e de metade da cidade de Lagos. Os miúdos vão lá fazer visitas de estudos e gostam, ver aquilo funcionar. E tem lá pessoas próprias para indicar como é que aquilo funciona e coisa daquilo, para a eletricidade e nhainha. E aqui a população gostou, em geral, de ter... Sim, sim.
Pelo menos só pela coisa da falta de eletricidade que a gente sofríamos, nunca mais tivemos. Foi muito bom. Não acho bonito, não é feio. Então o que é ideia de dizer mais aquilo? Não tem boniteza nenhuma e também não tem... Nem é feio também. Não. É um ponto de interesse, porque geralmente quem passa ali, toda a gente olha para aquilo e gosta de ver aquilo. Acho que não há ninguém que não goste de ver as hélices a trabalhar, por isso. Na altura da sua construção, o parque eólico levantou algumas dúvidas. Este é um corredor de aves migratórias e nestas duas lagoas, secas nesta época do ano, vivem espécies únicas. Estas lagoas no inverno, com as chuvas, ficam cheias de água e passam por aqui algumas espécies de aves migratórias, cegonhas, principalmente, foi o que eu tenho notado. E há espécies até, vá lá, anfíbias que vivem, que aparecem nessa altura. E eles acho que está uma espécie muito rara que se encontra em poucos locais e este aqui é um deles. E eles estavam com algum receio que o parque pudesse prejudicar ou até matar as aves, porque há muita tendência das pessoas pensarem que as pás da máquina podem atingir aves em voo, e pronto, mas não tenho verificado isso. Tenho visto que as aves são muito inteligentes, desviam-se das pás, chegam a passar no meio das máquinas, nunca vi nenhuma ave morta por causa disso. O vizinho mais próximo, um agricultor de 63 anos, nasceu aqui perto e não tem queixas dos novos ocupantes. Até isto foi uma coisa linda para a gente. Isto é engraçado, não faz mal nenhum à gente, nenhum, absolutamente nenhum. Isto foi o contrato feito com o meu patrão. Pode semear, o gado pastar, pode tudo, à mesma. Vicente Martins continua a lavrar a terra como sempre o fez. Na Serra das Meadas, encaixada entre as colinas que acabam no Rio Douro e Lamego, instalaram 2 parques. Na encosta, um pastor, o único em Portugal a levar o rebanho montado num burro, suporta a presença dos moinhos eólicos. A serra já foi tempo que era serra. Olha, pastores não há nenhum. Só no eu e um homem que é manco quando lá abaixo e 8 senhores que compram e vendem. Mas o resto, só somos 3. E estamos no fim do mundo. Estamos no fim do mundo. E primeiro não via isto. Agora cada dia vem uma coisa, arrebenta com isso tudo. Eu tenho mais medo é isso. E algumas vezes, quando está treboado, ando sempre lá para baixo. Anda. Há poucas chances de uma torre ser derrubada por uma tempestade. Um problema real é o facto dos parques só serem economicamente viáveis em áreas classificadas com estatutos de proteção. O professor Álvaro Rodrigues, docente de Engenharia da Universidade do Porto e investigador no Instituto de Engenharia e Gestão Industrial, tem dedicado muitas horas de estudo à eólica e está consciente desta incompatibilidade de interesses. É verdade que existe essa, eu diria, infeliz coincidência entre zonas de maior potencial eólico e zonas com estatutos de proteção de caráter ambiental. Bom, isso resulta também do facto um pouco específico, bastante específico do nosso país, de termos uma percentagem enorme do nosso território classificada com estatutos de proteção ambiental, o que em si não é mau em termos absolutos, é justamente numa tentativa de minorar esse aparente conflito de interesses que acaba de ser publicado um pacote legislativo que contém uma peça extraordinariamente importante, que é o tarifário, e que diferencia a remuneração da energia produzida consoante, eu diria, a bondade dos sítios onde os parques estão instalados, permitindo que sejam viabilizados parques em zonas onde até agora era completamente impensável a sua instalação. Outro impacto é o visual, onde nada existia, nas comiadas das serras passam a erguer-se torres eólicas. Esta é uma das preocupações do Ministério do Ambiente e de alguns ecologistas. Os principais impactos prendem-se com o facto de os maiores rendimentos
se situarem geralmente nas zonas mais altas, que são também as zonas mais inóspitas e que, de um ponto de vista de conservação da natureza, são as mais sensíveis e as mais importantes. Então, temos aqui um interesse em termos de conservação da natureza e um interesse também em colocar os parques eólicos nesses locais. Mesmo nas zonas tradicionalmente consideradas como ambientalmente sensíveis, é preciso analisar cada situação e, em face dessa análise concreta dos impactos ambientais de cada empreendimento, então decidir. Agora, a nossa convicção é de que não pode haver uma incompatibilidade entre as localizações mais favoráveis ao desenvolvimento da energia eólica e os valores ambientais, porque isso conduzir-nos-ia necessariamente a inviabilizar esta aposta tão necessária para a nossa política ambiental e energética. Na comieira da Serra do Cabeço da Rainha, entre Oleiros e a Sertã, na Beira Baixa, erguem-se as torres do parque que pertence à Enernova. Esta empresa do universo EDP, dedicada às renováveis, detém quase metade do mercado português de eólica. Também acredita que não existe necessariamente incompatibilidade entre as energias do vento e as áreas protegidas. Tem que haver uma caracterização aprofundada da fauna e da flora. Tem que se detectar se existem espécies especialmente protegidas. Mas mesmo assim, o existirem, e nós temos um exemplo disso, no Parque Eólico Penassoar, na Serra de Marão, existem 2 espécies florísticas raras, não é? O parque está construído e eu posso lhe garantir que elas não foram afetadas no mínimo. E, portanto, é uma prova da compatibilidade da defesa do ambiente, não é? Com outra defesa do ambiente, que é a instalação da energia eólica. Porque é outra defesa do ambiente. Cada 10 megawatts que se instalam de energia eólica são 1.700 toneladas de CO2 que não vão para a atmosfera. Isto comparado com a produção de uma central térmica das evoluídas. Mais a norte, na Serra de Montemuro, outra central de vento. O futuro Parque Eólico da Cabreira é presidido pelo ex-eurodeputado e acérrimo defensor da eólica, engenheiro Carlos Pimenta. As áreas em que não se devem fazer parques eólicos em Portugal. Zonas de proteção ambiental muito rigorosa, reservas integrais ou zonas de habitats prioritários máximos, em que o ecossistema podia ser afetado até pela simples presença do homem. E, portanto, não se devem fazer parques eólicos, como não se deve fazer qualquer outro tipo de atividade económica nessas zonas. Zonas que, pela sua imponência paisagística única ou cultural, porque há uma marca de uma igreja, um castelo, algo que se considera único e que não se deve alterar aquele enquadramento paisagístico. Outro problema incontornável é o dos caminhos que se fazem na altura da construção de um parque. Serras remotas e de difícil acesso tornam-se indefesas e mais frequentáveis. A construção de um parque dura cerca de 9 meses, durante os quais um estaleiro e toda a maquinaria que implica irão ocupar a serra. Em Montemuro, gruas, caminhões e operários trabalham todos os dias. Mas na aldeia mais próxima, a Veloso, os habitantes não estão incomodados com estes novos vizinhos. É um ponto turístico. Há muitos visitantes a querer visitar isso. Pronto. E eu acho bem. O aparelho está bem. Eu acho que sim. Facilita uma barragem onde vai ocupar vários terrenos que serão capazes de produzir agriculturas, e aqui não produzica. Está a trabalhar, a aiar, não tem a mínima importância. A mensagem de Carlos Pimenta é clara: vale a pena apostar no vento. A energia eólica é uma energia extremamente benigna em relação ao ambiente. Em primeiro lugar, porque não polui. Durante os 20, 25 anos de vida de um parque eólico, produz eletricidade em quantidade significativa, com zero de emissões, seja do CO2, seja de emissões ácidas, o que for, portanto a zero. Em segundo lugar, porque se retira, desmonta-se muito facilmente um parque eólico, uma torre desmonta-se num dia e o material é todo reciclado, portanto não tem problemas de reciclagem do que fica, portanto, e depois não fica nada na paisagem.
E com as diretivas do Protocolo de Quioto até o ano de 2010, 39% da eletricidade terá de ser fornecida por energias renováveis. Em Portugal, a eólica é uma das grandes apostas. Mas há que ter cuidado para que os parques eólicos não tomem conta de todas as comiadas. Quem semeia ventos pode colher tempestades e nem todas as serras precisam de moinhos. Outra energia alternativa, a solar, revelou-se proveitosa e mesmo muito mais barata. Em 137 casas isoladas nas serras de Odmira, fez-se luz graças à instalação de painéis fotovoltaicos. Ao contrário do que se possa pensar, em Portugal ainda se vive assim. Logo que a noite cai, esta casa, Monte Velho Odmira, fica às escuras sem eletricidade. Mas por aqui ainda reza a tradição. Candeia que vai à frente é candeia que alumia, neste caso o candeeiro a petróleo. Velho para uns, essencial para outros, fonte de problemas quando se fala de aquecimento global. Ou não fosse o petróleo, a queima do petróleo, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa e pelo aquecimento da Terra. Por isso, a comunidade científica não tem dúvidas. O caminho do futuro está no gênio da luz, ou seja, nas energias alternativas. Por enquanto, a este monte nem sequer chegou a luz das lâmpadas. Aqui, a dependência do petróleo como fonte de energia ainda é total. A gente temos que ver. Não, em dinheiro, quanto petróleo é que compra essa boia? Isso é quê? Cada garrafão são 950. Quantos compra durante o mês? Durante o mês, e quase metade do outro. Nunca posso deixar acabar o petróleo, depois ficar escura. Ontem dia deixei foi acabar os forros, a minha sorte foi ter fogo, tinham lá uma madeira no mundo, e depois eu pus ali uns tanganhitos, e a sopria, acendi o candeeiro, mas ia-me deitar escuro. O valor social de uma chama de petróleo numa vida de outro tempo, onde os elementos naturais ainda têm uma importância vital. Afinal, são vidas longas que a geografia isolou. Em tudo aquilo que é a organização espacial dos humanos, passou-se a utilizar uma distribuição de energia localizada aos vários sítios através da eletricidade, que foi a única maneira que nós tínhamos de construir cidades e de conseguir aglomerar as pessoas, cidades tão grandes como nunca houve no mundo antes. É difícil viver assim? Com candeeiro de petróleo, estão habituados? Como é que é? A gente estamos habituados. A nossa criação foi esta. Mas nota-se uma grande diferença. Vai ser uma casa que tem luz, a gente sai dali para ficar de escura. Com olhos cansados de quem vê no escuro, a geração atual contempla uma vida de hábitos do passado. Até pois, é verdade. Tem um radiozinho, mas é a pilha, aquilo também gasta muito. Mas sempre ouvem... Bem, sempre soube umas notícias, umas coisas. O contacto com o exterior faz-se quase só à luz do dia. À noite, debulha-se o milho. Os montes é um inverno meio complicado. Quer dizer, compra, para já não podia comprar equipamentos diferentes, uns de militar pontos para um lado e outros... Num espírito de entreajuda, assiste-se vagarosamente ao desfiar do tempo. Grão a grão, mesmo assim, a hora de dormir chega muito cedo. Onde é que eu cedo? A que horas é que se leva? Olha lá e acaba de jantar e tem a mulher, ela já não está na cama. Às vezes é quase com sono ainda. Não exageres, não? Não exagero, não, mas um pouco menos. Mas dentro da escola tem que fazer as coisas da escola. E como é que faz os trabalhos da escola? Ora, assando-se 2 ou 3, além de dar outro. Serem 2 ou 3, como é que é? Conta lá. Fazemos a face, eu e a Susana, à luz de candeeiro e de quando é dia fazemos ainda luz. Quando é à noite é que já não é assim. Custa-te fazer isso? Ao cabo dos olhos, não é? Isso é uma luz de marão. Às vezes aborrece-me fazer, mas tenho que fazer, mas... De facto, é muito penoso numa zona como esta, onde nós nos encontramos, a vir a tal noite escura, como se costuma dizer, e as pessoas não verem mais nada que é escuro. Portanto, eles estão ali, pronto. Penso que ter uma lâmpada à porta, ter 5 lâmpadas em casa, as pessoas levantarem-se da sua cama, precisam de vir à rua ou ir à casa de banho,
e de facto carregar no interruptor e ter a iluminação em casa. Foi a melhor coisa que apareceu na minha casa. Tirando da gente ter saúde, foi a melhor coisa a seguir, foi a luz. Por aqui faz-se luz há 7 meses. Contrariando a estratégia energética convencional, aproveitou-se a energia do sol através da instalação de painéis fotovoltaicos. O pai da ideia conseguiu levar luz a mais 136 casas isoladas. Cumpre-se assim a noção de desenvolvimento sustentável. A Terra não aguenta a pressão e o impacto de quase 6 bilhões de consumidores de energia fóssil. Aqui, a distância da rede elétrica deixou que a natureza tratasse do resto. Uma grande vantagem que as energias renováveis têm, agora aqui é uma clara vantagem, é que elas já estão distribuídas. O sol já está junto à casa onde foi instalado o sistema fotovoltaico, não é? E, portanto, eu não preciso de estender uma rede de um fio elétrico, que custa milhares de contos por quilómetro, não preciso de fazer isso, para dar energia elétrica às pessoas, ou mesmo seria energia térmica, porque já lá está, o sol já brilha lá. O que se está a fazer com estes pequenos sistemas é um princípio disso. Às pessoas que não tinham nada, está-se a dar um bocadinho. Ainda por cima, somos um dos países da Europa com mais sol. 2 a 3 mil horas por ano de um recurso infinito, ainda com expressão limitada e difícil de contabilizar. Por exemplo, para o aquecimento, não é? Para a climatização, não é? Inclusivamente para a produção de eletricidade. Aí está, não é? Um problema importantíssimo e que os dias de hoje cada vez vão tornando mais premente, que é o problema, por exemplo, da disponibilidade de água potável. Bom, aí está, quer dizer, a energia solar pode também servir em muitos sítios para bombear, para desalinizar, etc. Bom, portanto, a energia solar é uma fonte de energia tão útil que já é usada há milénios. E que agora assume novas formas, porque nós estamos numa fase do nosso desenvolvimento que precisa dessa utilização. São oportunidades que geram novas atividades económicas, dizem os instaladores. Quem suportou a fatura deste projeto fala em vantagens na tesouraria local. Nesses 130 montes deveria de andar na volta talvez dos 200, 300 mil contos, o que era perfeitamente e incompatível. Quanto com esta forma de 48 mil. Pode ser uma forma, digamos, de negócio? Uma forma de negócio e produzir energia limpa. Produzir energia não poluente significa diminuir o recurso às fontes de energia tradicionais, combater o efeito estufa, reduzir a nossa dependência do exterior, aumentando assim a qualidade de vida. São novas formas de produção de eletricidade que a tecnologia permite. Acender as duas ao mesmo tempo. As duas ao mesmo tempo. Este aparelho é um conversor regulador, conversor porque converte a corrente de 12 volts em 220 e é regulador simultaneamente porque ele permite, quando as baterias estiverem completamente carregadas, o sistema corta o fornecimento de corrente dos painéis de energia solar. Trata-se também de usar de uma forma mais eficiente a energia, vantagem que não acendeu 5 lâmpadas em todas as casas isoladas para pena de quem sabe que a vida com eletricidade nunca mais é a mesma. Toda a gente sabe praticamente lá na escola. E o que é que dizem? Não podem fazer nada, não podem vir mandar para o cabo. Gostavas que houvesse luz? Gostava. Principalmente para ter televisão, para ver televisão. Ao Porto e Coimbra não se enquadram nessa tabela, ficam-se pelos 22 graus. Agora a Vera ter visto a 20 e tal anos. Então? Pelo menos, eu acho que a Vera deve ver, porque sei, estou conhecendo o que é agora, antes de ter, conheço o que é agora, pronto. Nesse tempo, se me fazia eu não me dava um valor que era a luz, não dava um valor que era a luz desta. E hoje já estou, se tivesse uma coisa disto me desaparecer daqui, até, eu não sei o que é que seria, pronto. Marcas do compasso de um tempo rural, onde impera a subsistência. Semeia-se o que as estações permitem,
criam-se animais para comer. Técnicas ancestrais de conservação que não contemplam os desperdícios da nossa civilização. A gente às vezes mata um frango ou uma coisa qualquer, depois punha-se ali, não era para tudo de uma vez, assim. Mas com o painel solar não podes ter frigorífico. Então, pois, o caso... Pois. Só me tens um carradão de baterias. O projeto Eudemira foi criado só para a iluminação da casa e umas horas de televisão. Essas baterias aqui, ou vamos dizer, este sistema aqui, já está para muito mais coisas. Esta casa aqui tem bomba de água, televisão, computador, aquecimento da casa, frigorífico, água. E vamos dizer, uma casa completa, com máquina de lavar roupa, essas coisas todas. Para atingir este conforto é preciso investir e tornar a energia fotovoltaica mais competitiva. Até 2010, temos que duplicar o atual contributo de 12% das energias renováveis no consumo de energia nacional. É necessário um novo olhar sobre a energia. Para a semana, o Planeta Azul viaja até aos Açores e mergulha no oceano que envolve o arquipélago para descobrir vidas únicas. Até lá, boa tarde, até para a semana.